Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Sejam bem-vindos, galera de Guarapiranga, São Paulo, Ubatuba e Japão. Muitos ouvintes por lá, um beijo, Japão, para todo o Japão. Episódio 57. Eu poderia ser uma crítica de vinhos, escrever para uma renomada revista e ficar só provando, recebendo vinhos em casa para degustar e escrever sobre eles. Já pensou? Ai, gente, eu provando e falando nos meus artigos, esse vinho, ele é aveludado, é maravilhoso, ele tem notas de chocolate, ele é bom para um dia de sol, e aí eu ia escrever o artigo elogiando ou então falando mal do vinho. Mas não, né? Tô aqui gravando podcast, mas eu tô feliz também. Mas que bom! Gente, eu adoro dar opinião. Você tá brincando? Acho que é meu esporte favorito. Principalmente quando não me pedem opinião ou sequer estão escutando a minha opinião. Ou seja, né? E o nome disso é fofoca. Eita, fofoqueira. Fofoqueira! Então, assim, dar opinião é meu esporte favorito. Um almoço de família esses dias, sabe aqueles restaurantes que tem uma mesona com a parte do meio giratória de tão grande que é a mesa? A gente foi almoçar em família, aí a Lu brincou assim, vou colocar a garrafa aqui, ó, de cerveja e vou rodar, em quem parar vai ter que responder uma verdade. Eu falei, por favor, eu amo falar a verdade. Pode perguntar qualquer coisa. Que eu falo na lata, ainda mais se tiver o jogo, no jogo eu falo mesmo. Falar a verdade, dar opinião é o meu esporte favorito. Eu não gosto de ser indelicada, tava até falando isso com o Léo esses dias. Dar opinião sincera e ser mal educada e às vezes até desestimular uma pessoa a continuar fazendo uma coisa que ela tá achando legal, ser sincera, tem um fio muito delicado, um limite muito delicado entre a falta de educação e a sinceridade, né? É muito perigoso. Eu procuro sempre ser sincera, dar opinião, mas com muita delicadeza e de preferência mais na brincadeira, assim. Se for para aprofundar, eu prefiro não dar minha opinião, não. Porque muitas vezes sua opinião imprime uma luz sobre uma coisa que a pessoa está fazendo e pode fazer ela desistir. Eu tenho pavor que as pessoas desistam, sabe? Tanto que eu fiz esse podcast, eu falei isso uma vez, não pedi opinião para ninguém, que senão eu não teria seguido em frente. Ufa! São tantas as minhas limitações que eu não teria seguido em frente. E eu tô seguindo porque eu também, assim, vou indo, entendeu? Se eu ficar pedindo opinião para todo mundo que eu acho que sabe mais do que eu vou ficar paralisada, provavelmente. Eu sou muito sugestionável, muito sugestionável. Depende do ambiente que eu estou, depende das pessoas. Se eu tô feliz, eu não tô, eu gosto de uma coisa. Se eu não tiver no dia, eu também não gosto de nada. Eu não esqueço o dia que eu cheguei na casa de uns amigos e eles estavam escutando sambô. Vocês lembram dessa banda? Só de lembrar já. Eles transformavam absolutamente tudo em pagode, em samba. E era assim, era um negócio que, tipo, os primeiros dias você achava bom. Eles têm uma pegada assim que você fala, cara, isso é bom. E eu cheguei lá, tava bom, sabe? Sunday, Bloody Sunday, Sunday, Bloody Sunday. O quê? E eles fizeram várias versões criminosas de várias músicas. Passados uns 5 dias, eu não aguentava mais nem ver a cara do cara da banda. É o filho do Benito de Paula. Eu não aguentava mais nem ver, nem ouvir a voz dele. Eu peguei um ranço da banda, o negócio me enjoou de tal forma, tão rápido. E eu pensei, como que eu cheguei a gostar, né? Por que sozinha eu não vejo um negócio e falo, gostei, não gostei, sem nenhuma informação? Eu conto ou vocês contam? Será que eu consigo? Será? Sem ser contaminada pela opinião de ninguém? Será que eu consigo botar um fone e falar, isso é bom? Não, isso é ruim. Não sei, gente, eu tenho minhas dúvidas. Ih, rapaz. Esses dias, há uns dias para trás, eu fui na casa de uma amiga
e ela fez um jantar super agradável pra gente, recebeu a gente super bem, tava uma delícia. A gente tava tomando vinho. E aí eu falei, agora eu vou abrir o meu. Porque eu cheguei lá, elas já estavam tomando um vinho, passamos para outro. Eu falei, agora eu trouxe esse aqui, ó. Ela falou, não, você não vai abrir seu vinho. Eu guardei um vinho muito bom pra gente tomar hoje. Por quê? Porque você adora vinho, você vive falando de vinho. E eu não sou conhecedora de vinho. Eu falei para ela, nem eu, porque para conhecer vinho profundamente, primeiro tem que ter muito dinheiro. Tem que ter dinheiro, porque bons vinhos são diretamente relacionados ao preço deles. É um negócio que eu já aprendi na vida, entendeu? É mesmo? A não ser que tenha uma mega promoção, um vinho excelente, incrível, ele vai ser caro. O que é caro? Depende. Caro é a coisa mais relativa do mundo. Uma coisa caro para mim pode não ser para você, você pode rir. Uma coisa caro para você pode ser barato para mim. E assim por diante. Tem gente que gasta um dinheiro com, por exemplo, um shampoo, um condicionador, que eu não tenho coragem. Tem gente que não tem coragem de gastar numa garrafa de vinho, acha que não faz diferença nenhuma. Eu não gasto dinheiro com vinho porque eu não tenho. Muitas vezes eu falo, mas se eu ficar milionária, eu nunca vou pagar, beber, abrir uma garrafa de 8 mil reais. Sim. Mas aí são questões de princípios, políticas sociais do que paladar, sabe? Eu acho muito caro certas coisas. Não sei, talvez o dinheiro me transformaria, ou se eu já fosse rica, eu não ligasse e não tivesse consciência que 8, 10, 80 mil é um valor exorbitante para se gastar numa garrafa de bebida. Mas voltando ao assunto, minha amiga falou, esse vinho é um vinho muito bom, eu ganhei de uma cliente. Eu sei que ele é um vinho muito caro. Queria até que vocês me falassem mais dele, porque eu não quero tomar sem saber o que eu tô tomando. Quero conhecer mais um pouco, quero degustar com você, porque eu acho que você merece. Que lindo, cara! Eu fiquei muito grata, né? Falei, opa, vou tomar um vinho com potencial de ser muito caro. O Léo, gentilmente, foi lá e ele Google o nome do vinho, ele bota o rótulo e vem as notas do vinho, né? Era um vinho super bem conceituado. E aí o Léo leu pra gente as características dele e era um vinho muito caro. Para o meu padrão de vida, muito caro. Hoje em dia, zero chance de eu comprar um vinho daquele preço. Zero. Quando o Léo falou o preço, todo mundo ficou curioso. Eu já estava assim no terceiro gole. Depois de saber o preço, o quarto gole, além de vir com todas as notas que o Léo falou que o vinho tinha, o achocolatado, o retrogosto, o preço do vinho, veio tudo. Bom vinho tá aqui, ó. O vinho era maravilhoso, gente. Eu não tenho vergonha nenhuma na minha cara de falar que o vinho era maravilhoso e eu tenho certeza que era. Mas depois que eu fiquei sabendo que ele era maravilhoso, ele ficou mais maravilhoso ainda. Ridícula. É verdade. Mas vamos à mancada. Bora! A mancada de hoje é como ter que resolver um problema onde você só queria, na verdade, sumir. Mas isso é um assunto muito relevante e não é o caso desse podcast. Essa história é um caso sobre cocô, tá, gente? De cocô de neném. É do meu filho. Ah, bom. Não tenham nojo. Eu não tenho. Vocês também são obrigadas a não ter. Mas é caso de cocô, tá, gente? É nojento, sim, e não ouçam se estiverem comendo. Tá, que isso? A gente provavelmente estava saindo do clube pela rota. Eu imagino que sim, mas eu realmente não lembro. A gente resolveu almoçar no restaurante Almirante. Dá vontade de botar aqueles carros de som falando restaurante Almirante. Rima, né? É bonito, é elegante. Mas é um self-service de bairro mesmo, muito gostoso, mas tem um nome chique. Então tá bom. A gente resolveu parar lá para almoçar e o meu filho era muito pequeno. Pequeno de idade, porque ele era uma bola em gigante. E a minha filha era pequena ainda também, guardada a diferença de idade deles, que é 8 anos, ela também era uma criança pequena. E a gente sentou lá para almoçar, caótico. Sábado, na hora do almoço, sentamos para almoçar no meio do restaurante. Não tinha aquela mesinha encostada na parede, que eu sempre prefiro. No fundinho, encostadinha na parede, na janela, na varanda. Eu sempre traço essa rota de escape em todo lugar que eu chego. Se não der mesmo, se não tiver outro jeito, eu sento no meio do bar. Eu me sinto muito mal quando tem gente
toda a minha volta. Mas, quando você tem um neném de 1 ano, que ele almoça sentado no seu colo, dando tapa no seu prato, pegando coisas do seu prato, enfiando na boca, puxando a toalha, e você tentando administrar aquilo tudo e almoçar, você nem se importa que mesa que você tá. Quando você quer jantar e almoçar com dignidade, você pega alguém e fala assim, fica com meu neném que eu vou almoçar em paz. Com o neném no colo, restaurante lotado, tem tudo para dar errado e não tem como ser confortável, não tem como ser comercial de margarina, todos felizes e sorrindo na mesa. Não tem. É tenso, é estressante pra caramba. Quem tem filho sabe. E quem não quer ter também sabe que isso é muito estressante. É complicado. A gente estava no meio do restaurante, almoçando, quando de repente, o meu filho, ele tinha uma característica muito, muito estranha. Ele tinha, tá, gente? Não tem mais. Eu pedi permissão para ele, para falar essas coisas dele. Mas ele tinha, quando ele era pequeno, ele tinha ali os tantos quilos que uma criança de 1 ano tinha. Ele comia 300 gramas de comida, mas ele fazia 1,5 kg de cocô. Como? Eu não sei. Eu não sei como. Eu acho que ele transformava ar em cocô. Que viagem é essa, velho? Água em cocô. Tudo que tem no universo em cocô. Todas as moléculas. Porque não tinha cabimento. Era desproporcional o que ele ingeria com o que ele expelia. Ai, que nojo! Qual é, cara? Pra falar bonito, hein? A gente tá no meio do restaurante, ele tá na minha perna. A gente lutando para fazer uma refeição com o mínimo de dignidade. Quando de repente eu escutei aquele barulho. Que eu já conhecia bem e a minha perna tremendo. Aquele tremorzinho que ele estava sentado na minha perna. Eu falei pro Léo, ele tá fazendo cocô. Eu acho que eu não falei, eu só fiz a expressão labial. Léo, ixi, eu tentei seguir o baile, mas o negócio não parava. Como eu falei pra vocês, todo neném faz. Acabou. Ele não parava, não parava, não parava. Eu segurando nas costinhas dele e resolvi dar uma olhadinha. Pelo rego da fralda, começou a subir para as costas e começou a fazer uma cascata de cocô. Meu Deus! Cocô de neném é pastoso. Ele começou a cair no chão, plec, 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 e foi formando uma estalactite. Ou é estalacnite? Do chão para cima é estalacnite, né? Quase acertou. Ou estalactite, não sei. Foi formando uma montanhazinha que foi subindo, 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 e embaixo foi empoçando, e foi subindo, e foi virando uma pequena montanhazinha de cocô, só que não parava. Credo! E a gente estava no meio do restaurante, as pessoas estavam comendo. Tudo bem, é um neném, dá para compreender? Não, não dá. Não dá para compreender porque é um neném. Cocô é cocô, cocô do filho dos outros é nojento. Só o da gente que a gente não tem nojo. É mesmo, é? Eu, por exemplo, pararia de almoçar, eu sou super nojenta. Tem assuntos aqui em casa que são proibidos na hora do almoço. Eu não gosto nem que o Léo fica descrevendo que parte do boi que a gente está comendo, que parte do porco. Às vezes meu filho pergunta, que parte do porco é essa? Eu falo, ó. Anatomia vocês estudam depois. Aqui eu não gosto de lembrar que porco é carne, carne é do porco e é do boi. Senão eu paro de comer. Ela é sempre assim. Sempre agressiva. Hoje ela tá boa. Então eu sou super nojenta. Se fosse comigo eu teria ido embora. As pessoas começaram a olhar e muitas não perceberam. O restaurante era assim bem arejado, não tinha muito espaço. Até por isso que não viram. Eram tanta gente perto que o negócio foi caindo no chão. E eu, desesperada, o Léo começou a abrir guardanapo e botar por cima. Que tristeza. Daquela poça no chão. E eu, desesperada, olhando aquilo. E estava numa situação seguinte. O meu braço já estava cagado. A minha perna também. Então, quando eu levantasse, essa situação ia chamar muita atenção e o meu medo era passar e deixar aquele rastro de cheiro, sabe? Vai se criando um clima terrível! Mas eu pensei em tudo. Pensei em enrolar ele numa toalha e sair correndo.
Mas assim, não tinha como. Eu precisava me limpar, eu precisava limpar, porque não tinha como entrar no carro e também atravessar para o outro lado do restaurante e eu também ia passar a mesma situação. Ia ter que ficar esperando lá fora o Léo pagar, resolver aquele BO todo. Aí eu tomei coragem e falei, olha, peguei a bolsa, cobri a parte que estava visível o cocô nas costas dele com uma fralda, um pano lá, sei lá o quê, e falei, Léo, eu vou no banheiro, você tampa isso no chão, pede a conta, avisa o pessoal da limpeza, porque eu não vou mais comer, eu não quero mais nada, eu quero ir embora daqui. Ele falou, combinado. Eu levantei de uma vezada só e fui no banheiro. Vocês acham que o banheiro tinha um fraldário, um lugar para você apoiar um neném, uma ducha, alguma coisa? Claro que não, claro que não. Eu me ajoelhei no chão, coloquei o meu filho no meu fêmur, na minha coxa, eu sentada no chão assim, encostada na parede. Encostada na parede, eu comecei a puxar papel toalha e limpando e jogando as coisas e tirando aquela fralda e tirando aquela roupa e tentando achar uma sacola dentro da bolsa para jogar aquela roupa e aquela fralda. Aquela roupa com certeza eu devo ter desprezado, porque tem coisa que não dá para limpar. E no meu fêmur, assim, na minha perna, eu fui limpando, falei, vou limpar só o mínimo também, porque isso aqui não é BO de ir para outro lugar, de seguir a vida não, é de parar a vida e ir para casa. Para casa. Eu consegui fazer isso tudo, colocar em sacos. Toda mãe sabe que a gente tem que ter um saco plástico, tem que ter o lencinho, tem que ter as coisas. Embrulhei a roupa dele, vesti outra coisa qualquer, saí. Encontrei o Léo lá fora. Eu falei, Léo, e o cocô do chão? Ele falou assim, olha, eu apontei pro cara, falei assim, o meu filho fez cocô ali no chão. Não, vocês me perdoem, é um neném, fugiu do nosso controle, eu não tenho o que fazer. Se você quiser, eu limpo, me dá os produtos aí que eu limpo, mas no mais é isso. O cara falou, não, pode deixar que a gente limpa, mas o cara não tinha visto ainda o estrago, não. Eu acho que eles devem ter tido que evacuar o restaurante. Será? Todo. E assim o meu filho era com esse cocô dele. A gente foi no Applebee's, que é uma casa típica tipo australiana, de carnes e tal. Também, mesma coisa. Foi pro Espaço Kids com a minha filha. Ele usava fralda ainda. Minha filha, mamãe, veio assim. Agora lascou. Me deu, acenou pra mim e falou, chega aqui. Cheguei lá, ela, mamãe. Eu falei, não precisa nem falar, só pelo cheiro eu já sei. Ela falou, mãe, ele se cagou muito, muito. Eu falei, sujou alguma coisa aqui? Aí ela falou, não, eu já olhei, não sujou nada aqui, mas você leva ele que você não encosta na fralda dele porque vai subir para as costas. Eu levei, sabe quando você leva o menino assim, só segurando pela axila assim, uma distância segura de você e o banheiro era no andar de cima. Eu comecei a demorar tanto que a minha sogra subiu. Quando ela entrou no banheiro, ela falou, o que aconteceu? Você passou com o menino carregando, parecendo que era um cocô. Eu falei, é um cocô em pessoa. Coitado dele! Eu tava com ele em pé, também não tinha nenhuma estrutura. Pia, ela tinha uma rampa e uma torneira. A pia era de rampinha, você não via o bojo dela embaixo. Nessa rampinha, eu depois que tirei o excesso com o papel, eu joguei uma água, porque esse restaurante, ao contrário do Almirantes, esse restaurante era longe de casa, ia ter que voltar de carro um tempão. A gente estava com muita gente, eu tinha que esperar todo mundo acabar de comer, então realmente eu tinha que limpar o meu filho para colocar ele em condição de voltar para o rolê. E assim eu dei um banho nele praticamente de água fria lá dentro do banheiro, para onde esse cocô foi. É mole, né? Dilui. Ai, credo. Que nojo. Desculpa, gente. Mas eu fui limpando ele, enxuguei com as coisas que eu tinha, troquei a roupa dele e tudo. Eu fiquei completamente transtornada. A gente desceu, eu traumatizada, eu e minha sogra com a cara até branca, olhando para aquele menino e pensando como pode comer 300 gramas e
cagar 3 quilos. Como é que pode? Mistérios do universo. Senhor, passou uns 10 minutos, subiu uma faxineira com 3 baldes, vassoura, um monte de produto. Acho que uma pessoa foi no banheiro depois e falou, gente, tá um cheiro horrível lá. Porque eu tive que jogar as coisas no lixo, né? E eu fiz o que pude, gente. Pude pouco, mas eu fiz o que pude. Mais do que isso, é só se eu pegasse os baldes e falasse, amada, vem cá, deixa que eu lavo. Mas, infelizmente, não deu para fazer isso. E a gente ficou morrendo de vergonha vendo ela subir com aquela tranqueira toda e, ao mesmo tempo, aliviada. Que ela ia jogar um desinfetante ali, trocar os lixos, né? E neném é isso, gente. Neném é isso. Gente, ouçam o caso dessa ouvinte. Ah, não, gente. Eu fiquei aflita só de ouvir. Escuta essa. Oi, Silvia. Oi, Léo. Oi pro Totó também. Que sempre quando ele aparece por aqui eu dou altas risadas. Tudo bem com vocês? Sim. Eu sou a Thalita e a minha introdução é de quem já gabaritou todos os episódios do Mancada. Olha pra você ver. Hoje eu vou contar a história de que, como nem sempre o poder da mulher está no salto alto, mas este é um assunto muito relevante que não é o caso desse podcast. Tem um episódio aqui que a Silvia deu a dica pra gente dar uma conferida nos nossos sapatos, nas jaquetas de couro, principalmente as fake do inverno passado, pra ver se não tá desmanchando. Aí me fez lembrar de um caso meu, pós-pandemia, já há um tempo sem sair, liberou uma festa de rock muito boa na minha cidade, de um nível mais elevado, de gente mais bacana. Eu me produzi, coloquei meu saltinho de couro ecológico e eu testei? Não. Eu só fui pra festa. Ih, rapaz. No meio do show, me deu vontade de ir no banheiro. Eu fui muito bem, mas eu voltei destruída. Eu chamei meu marido e a gente foi. Faltando uns metros pra chegar na cabine, me arrebenta um pé da sandália. Eita! Ele já começou a rir, eu firmei no braço dele, mantive a pose e fui meio mancando, mas cheguei. Na cabine do banheiro, o fecho da minha calça, que era de lado, não queria abrir. Eu dei uma forçada e ele saiu na minha mão. Ah, pronto. E eu não consegui colocar de volta. E não era o grau. Eu tava bem. O que eu fiz? Eu tava com um prendedor de cabelo grande, trabalhado na pedraria, meio que fazendo um penteado semi-preso no cabelo. Aí eu peguei esse prendedor, coloquei na lateral da calça. Já tava escurecendo, aí ia parecer que era algum detalhe da calça. Ia dar uma segurada ali onde o zíper já não tava fazendo o serviço dele mais. Pra pelo menos a calça não cair. Porque o penteado já era, né? Tadinho. Nós voltamos pra roda dos amigos. Eu manca de um pé, o cabelo esgranhado, a calça meio torta. Chegando lá, me solta a sola do outro pé inteira. Era isso que eu temia. Ah, mas por desaforo, eu tirei a sandália, prendi o cabelo num coque e eu curti descalça até no final da noite. Arrasou, bonita. Aplausos. Um cheiro pra minha amiga Val, que me apresentou esse podcast maravilhoso, e todas as minhas clientes ouvintes que eu te indico. E como diria a Silvia, quem não entrega tudo não recebe nada. Um beijo! Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é: água com limão emagrece, mas o limoeiro tem que estar a 10 quilômetros da sua casa. E é com essa que eu vou.